nesses dias de desesperança, incerteza e medo, existe só um fundamento. Creio em ti, creio em ti. Nesta geração quebrada, entre as trevas, faz-me ver. Há só uma salvação. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Creio em Jesus na cruz, Ele a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra me buscar. Creio em ti. Minha fé é mais que hinos, maior que minhas canções, envolto em tentações e fraco. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Creio em Jesus na cruz, Ele a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra me buscar. Não há mais perdidos, o morto reviveu. Deixa o amor entrar agora aqui. A igreja em alta voz cantará a Deus. Creio em ti, creio em ti. Os portais das trevas virão ao chão. O poder de Deus rasgou o véu. Seu infinito amor nunca falhará. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Creio em Jesus na cruz, Ele a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra me buscar. Está voltando, está voltando. Creio em ti, creio em ti. Olá, que a paz do Senhor esteja sobre todos. Vocês são muito bem-vindos para esse tempo e eu gostaria de começá-lo orando ao nosso Deus, pedindo a orientação dele. Vamos orar? Amado Deus, o Senhor é maravilhoso, é bondoso e eu te rendo graças, ó Pai, porque o Senhor, na tua infinita bondade, o Senhor tem olhado para nós, criaturas tão simples em um universo tão grande. Eu suplico nessa oração, Pai, o perdão de pecados. Suplico, Pai, a purificação da nossa mente, coração, vida. Eu peço, Deus, que o Senhor possa trazer ao nosso coração um reconhecimento de quem nós somos,
para que a gente possa, Deus, humilhar diante do Senhor. Eu oro a Ti, Deus, pedindo, fala conosco nesse tempo, nos encoraja pela oração, pela devoção e nos dê graça, Pai, para que a gente possa chegar mais perto de Ti. Seja com cada pessoa que está assistindo a esse conteúdo. Por favor, desperta cada pessoa para que possa conhecê-lo mais e que o conhecimento possa de fato produzir mudança de vida, esperança e um relacionamento de intimidade. Essa, Pai, é a oração que é feita no nome de Jesus. Amém. Nessa noite, ou para aqueles que não estão assistindo exatamente no momento que nós temos planejado de oração e reflexão, bem, é bom saber que tem pessoas assistindo em horários alternativos. A proposta do vídeo, ela tem sido como uma ferramenta para um tempo de oração e reflexão nas quintas-feiras à noite. Mas eu sei que pelas circunstâncias da vida, nem todos têm conseguido fazer esse tempo nesse dia. Mas eu quero dizer que não importa se tem sido na quinta ou outro dia qualquer. O meu desejo é que esses temas possam enriquecer o seu conhecimento, mas ao mesmo tempo também inspirar um tempo de oração, de reflexão, onde você e as pessoas que estiverem perto possam de fato empenhar um tempo a Deus. Nesse tempo, nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre o livro da vida. A gente está falando nesses temas de quinta-feira sobre assuntos relacionados aos últimos dias. E de fato, quando nós falamos disso, a mente fica cheia de perguntas e muitas curiosidades. Mas esse tema, livro da vida, esse tema está na minha cabeça já há um tempo, porque de fato, quando nós olhamos o livro do Apocalipse, ou mesmo as palavras dos profetas, de Davi, de Jesus, a gente vai observar que esse termo, essa expressão, ela está presente. Eu gosto, quando nós cantamos na igreja, tem um hino do cantor cristão que chama Livro da Vida. É um hino bonito que fala sobre esse tema. E normalmente eu gosto de pensar nesse assunto porque de fato ele tem muita relevância para o nosso conhecimento. Então, eu quero falar um pouquinho do tema e deixando claro que eu não vou ler todas as referências, mas eu quero deixar um bom número dessas referências na descrição do vídeo. Então, depois você pode olhar as referências, ler as passagens e aprofundar no assunto. Incentivo também, vocês não devem ficar limitados ao que eu digo. Façam pesquisas, leiam mais, procurem mais fundo, porque há muita riqueza, muito conteúdo sobre esse assunto também, assim como em toda a Bíblia, tá bom? Queridos, o livro da vida é uma expressão que a gente observa não apenas no Apocalipse. Nem todas as referências falam necessariamente o termo livro da vida. Há a expressão livro, memorial, livro dos justos, livro dos vivos. Há uma série de termos. Mas, no meu entendimento, nós poderíamos associar todos eles a uma ideia específica. Eu não quero banalizar o tema, mas quando nós fazemos uma leitura, um apanhado desse termo, desse conceito, nós observamos que no Antigo Testamento, Moisés, Davi, Daniel e Malaquias falaram desse assunto. Bem, pode ter outras expressões, outras citações em outros livros, mas eu acho bastante interessante que, lendo o livro do Êxodo, nós observamos Moisés dizendo, conversando com Deus em uma oração, um bate-papo, como Moisés tinha com Deus de intimidade, onde Moisés fala sobre riscar o nome dele do livro de Deus. E Deus então fala para Moisés o seguinte: olha, eu vou riscar do meu livro todo aquele que dentre o meu povo se entregar a outro Deus além de mim.
É uma menção interessante. Davi, por outro lado, nos Salmos, ele fala que as experiências humanas, a história humana, elas estão no livro de Deus. É como se Davi dissesse, né, em 3 salmos especificamente, inclusive o Salmo 139, que a história da pessoa, do indivíduo, ela é como uma história armazenada em um livro. E Deus sabe exatamente a história da pessoa. É como se fosse uma biografia, mas não uma biografia onde Deus conhece a história lendo as páginas ou acompanhando o desenvolvimento da história. Davi reconhece que Deus já sabia de antemão, com antecedência, qual a história e que, na verdade, o escrito é pelas mãos do próprio Deus. Daniel, por outro lado, ele fala que em um período de tribulação, de grande dificuldade e angústia, aqueles que têm os nomes inscritos no livro da vida, esses seriam resgatados, ajuntados, no meio de um período de angústia e aflição. E Malaquias também, ele fala no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias que existe um memorial diante de Deus, onde os justos e suas obras justas são lembradas. Queridos, pensem comigo. Essas citações do Antigo Testamento, elas revelam a mentalidade desses escritores. Moisés viveu bastante tempo antes de Davi. Davi viveu bastante tempo antes de Malaquias e Daniel. Então a gente pode observar que, com um intervalo de algumas centenas de anos, homens de Deus falaram desse assunto, entendendo que é como se houvesse diante de Deus um livro, um registro, uma lembrança, uma memória daquilo que o homem faz, da maneira como ele vive e da sua posição perante Deus. Esse conceito no Antigo Testamento é um conceito bastante interessante. Mas, se nós avançarmos um pouquinho na história bíblica, nós vamos observar que o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, é interessante que os discípulos estavam voltando de uma empreitada missionária. E naquele momento, os discípulos estavam super felizes porque eles estavam expulsando e demônios então estavam acatando a ordem de autoridade dos discípulos. Então eles estavam felizes. E Jesus disse: olha, não se alegrem porque os demônios estão se submetendo a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida ou escrito nos céus. Então, o próprio Cristo faz essa menção, dizendo para os discípulos: vocês podem se alegrar mais, porque os nomes estão escritos no céu. Ou seja, vocês estão conectados com o Pai, conectados com a eternidade, com a vida eterna. O próprio Jesus fala isso. Paulo, por outro lado, em Filipenses capítulo 4, versículo 3, tratando de problemas de relacionamento dentro da igreja de Filipos, Paulo fala de algumas pessoas e ele diz que aqueles irmãos e companheiros, eles têm os nomes inscritos no livro da vida. Da ótica de Paulo, aquelas pessoas temem a Deus, aquelas pessoas se entregaram a Jesus pelo ato da fé, então elas tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Mas quando nós chegamos ao Apocalipse, é lá que nós temos o maior número de menções. Capítulo 3, capítulo 13, capítulo 17, capítulo 20, capítulo 21, a ideia ela avança. E é muito interessante que João, ele compreendeu na visão, no recebimento da revelação que teve, que as pessoas elas teriam reações e teriam destinos diferentes, baseado na posição delas em relação ao livro da vida.
João vai dizer que alguns têm os nomes inscritos no livro e outros não. É muito curioso o capítulo 13 e o capítulo 17, o versículo é o 8 nas duas passagens. João fala que aqueles que não têm os nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, esses vão se admirar com o reino e com o sistema do anticristo. E no capítulo 17, João diz que esses que não estão inscritos no livro da vida, eles vão adorar, eles vão seguir e se entregar a esse anticristo e ao seu sistema religioso, econômico e político. É como se João dissesse assim: olha, aqueles que não estão ligados com Deus, aqueles que não se entregaram a Deus no ato da fé e não são de Deus especificamente, porque não o têm como único Deus, esses então serão alvos fáceis para aquele que se opõe a Deus e a Cristo. De fato, João diz isso porque nós falamos em quintas-feiras anteriores que há de se levantar um sistema contrário a Deus. Muito embora já existe um sistema contrário a Deus. Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que o mistério da iniquidade já está operando. E João disse que há anticristos, mas que se levantará um especificamente, que é o ápice de todos esses, que será aquele revestido do poder de Satanás, que se levantará contra o povo de Deus. E João então vai dizer no Apocalipse que aqueles que não estão na fé em Deus, em Cristo, não tendo assim os nomes inscritos no livro da vida, esses serão alvos fáceis para esse sistema e para essa fé falsa que esse líder há de instituir. Mas é interessante que a última menção do texto é a menção mais dramática. E eu quero ler e convido você a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 20. E nós vamos fazer a leitura começando com o versículo 10. Capítulo 20 do Apocalipse, versículo 10, o texto diz assim: O diabo, o sedutor dos homens, ele foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta, alguém que acompanha esse anticristo, ou que acompanhará, já que, ao que tudo indica, ele não está manifestado. E diz: eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos, ou eternamente. Então João diz: eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha como essa passagem é bastante instrutiva. João, ele vê no fim de tudo, no fim desse drama político, religioso, econômico, de tragédias naturais, a história humana é o que João está descrevendo. No fim disso tudo, ele vê os homens recebendo o seu destino final. E João então vê que Satanás,
junto com esse líder que se levantará debaixo do poder dele. Eles serão lançados no lago de fogo, que é o estado eterno, o lugar onde aqueles que não são de Deus estarão. E João então vê que os homens foram julgados. Não importa quem são, se são poderosos ou simples, todos foram julgados por Deus. De alguma forma, é possível, que aqui haja uma ressurreição, porque de fato aqueles que já estavam mortos, todos serão colocados diante do trono de Deus, diante de um juiz poderoso, glorioso, que de tão glorioso ele, de alguma forma, a sua glória, o seu brilho, ofuscam a criação, o céu e a terra. Diante desse juiz, eles são julgados. E João descreve a cena como que vendo livros abertos. E os homens são julgados baseado no que está escrito nos livros, ou seja, na história de cada pessoa registrada e conhecida por Deus. Mas João vê que o que define o destino dos homens é terem o nome escrito no livro da vida ou não. Então, João vê que as obras são analisadas. E se alguém não tem o nome escrito no livro da vida ou no livro dos vivos, no livro dos que herdarão a vida, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, o lugar de tormento eterno, onde já estão o diabo, o anticristo e aquele líder que segue o anticristo. Então veja, João contemplou no final das suas visões que os homens estavam recebendo o seu destino e que ter o nome no livro da vida era um elemento essencial no destino e também no estado em que as pessoas estariam pela eternidade. Eu sei que soa estranho quando nós falamos de lago de fogo, porque, no geral, nós vemos na Bíblia um ensinamento a respeito da morte, do lugar dos mortos. A Bíblia fala sobre Sheol, fala sobre Hades, fala sobre Gueena. Esses termos, especialmente Sheol e Hades, um termo grego e um termo hebraico, eles falam sobre o lugar onde os mortos estão. Mas a Bíblia deixa claro que esses lugares, ou esse lugar, já que é um, Hades e Sheol, o mesmo termo para o mesmo lugar, não é o lugar eterno dos homens, é o lugar onde os mortos estão, aguardando o destino, aguardando receberem a sentença para irem para os dois destinos finais, que são a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, e o Lago de Fogo, esse lugar de tormento eterno que tem o nome de Gueena. Então, queridos, olhando biblicamente, a Bíblia ela deixa para o fim do Apocalipse a menção dos dois destinos. O lago de fogo para aqueles que não estão inscritos no livro da vida. E depois vai falar nos capítulos 21 e 22 sobre a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, a cidade santa, que será morada daqueles que têm os nomes inscritos no livro da vida. Veja isso, no capítulo 21, versículo 27, João diz, nela, ou seja, na cidade santa, nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então observe, ao mesmo tempo que João diz que os que não estão inscritos no livro recebem o lago de fogo, os que estão inscritos têm o direito de entrar, de habitar a cidade santa. Bem, eu fiz menção desses termos fazendo um apanhado daquilo que Moisés, Davi, Daniel e Malaquias falam. Nós observamos também que o próprio Senhor Jesus Cristo fala do tema. Paulo também fala, João fala. E que
nessa trama, nessa história da existência humana, João vê que o ápice, que o fim, o desfecho da história tem tudo a ver com ter o nome inscrito no livro da vida ou não. Sabe de uma coisa? É muito importante que nós entendamos esse tema. É essencial que nós possamos assimilar essa palavra. Se a Bíblia fala que pessoas têm os seus nomes inscritos no livro e outras não, significa então que nem todas as pessoas estão indo na mesma direção. Eu sei que, humanamente falando, nós sempre tratamos a morte, o destino das pessoas, ou o céu, o lugar onde Deus está, como um lugar onde inevitavelmente todos irão. Normalmente, nós falamos assim: olha, descansou, foi para junto de Deus. Ah, todo mundo foi para junto de Deus. Deus é o Pai. E na morada do Pai cabe todas as pessoas. Bem, eu entendo que esse tipo de expressão manifesta o nosso desejo humano de ver todos bem. Isso demonstra o amor que nós temos pelas pessoas, especialmente pelos que são próximos de nós. Mas não se enganem. A Bíblia, ela não se exime, ela não tem medo de dizer que as pessoas não estão indo todas para o mesmo destino. E que Deus sabe quem são os homens e para onde estão indo. Com isso, eu afirmo desde já, não cabe nem a mim nem a você ficar queimando, os nossos neurônios pensando assim: ah, fulano foi para o céu, fulano foi para o inferno, eu acho que fulano foi, eu acho que fulano não foi. Esse é um exercício que demonstra estupidez. Não cabe para nós essa tarefa. Eu falo para vocês de coração, não façam isso. O papel do povo de Deus é crer no Evangelho, pregar o Evangelho e confiar no juízo de Deus. Confiar em Deus, porque Deus sabe como julgar os homens. Nós não sabemos, nós não conhecemos. E quando falo isso, queridos, nem estou falando assim, talvez até aquela pessoa que nós achamos que é ruim, Deus vê o coração dela e talvez ela seja boa. Eu quero lembrá-los que a vida eterna e a morte eterna tem tudo a ver com o Cristo. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. A Bíblia fala isso. Então, inevitavelmente, ter o nome inscrito no livro da vida tem a ver com a fé no Deus Criador e em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que não ter o nome inscrito no livro tem a ver com não ter fé no Deus Criador e nem no Filho Jesus Cristo. Então, esse é o critério. A Bíblia fala que aquele que não crê já está julgado. A sentença dele já está definida. Mas o desejo que nós temos é que todos tenham a oportunidade de conhecer o amor de Deus na pessoa de Jesus e crer nele de todo o coração. Mas eu gostaria só de fazer algumas observações sobre esse tema, livro da vida. Uma pergunta é: será que Deus precisa de um livro ou de um arquivo para que ele possa saber aquilo que os homens estão fazendo, para que nada passe despercebido? A resposta é não. Deus, ele não é como nós. Se nós, seres humanos, conhecemos pessoas que têm boa memória, que gravam bem as coisas, têm um bom arquivo mental, poxa, imagina o Criador do mundo. Ele é totalmente capaz de conhecer a história. Deus não precisa de arquivos, mas o conceito de livro, o conceito de um manuscrito, algo que tem ali anotado, descrito, especificado, essa ideia expressa critério. Pense nessa palavra. Se Deus, ele
falou essa palavra através dos seus servos, dizendo que há um registro daqueles que são dele. Significa então que há um critério, que Deus ele tem um critério para que as pessoas tenham seus nomes inscritos nesse livro. Não significa que todo mundo que já existiu, os bilhões e bilhões que já viveram nessa terra, todos têm o nome escrito no livro dos que viverão eternamente, na santa cidade. Não. Significa que existe um critério, um padrão que Deus estabeleceu para que os homens tenham seus nomes inscritos ali. Mas o termo livro, ele também traz a ideia de que há um conhecimento individual, ou seja, Deus conhece cada indivíduo. Se existe um critério, significa também que Deus, ele conhece cada pessoa individualmente. Quando Deus olha para o mundo, é claro que Deus vê o mundo todo. Como um observador, um analista, ele pode analisar o coletivo. Mas Deus, ele sabe quem eu sou de verdade. E Deus sabe quem você é de verdade. Deus, ele não tem analisado a história humana numa perspectiva global, mas Deus, ele sabe exatamente quem são os indivíduos, quais são as suas obras e qual é a sua decisão em relação a Ele, Deus, em relação a Jesus Cristo. Mas quando falamos do livro, nós também precisamos levar em conta que ele expressa prestação de contas. Se há um apontamento, se existe algo escrito, significa então que haverá uma prestação de contas. Contas serão acertadas. Os homens estarão diante do seu Criador e serão julgados por esse Criador. Irmãos, pensem nessa palavra. A Bíblia, ela descreve Deus conduzindo a história, Deus orientando os seres humanos, atraindo-os para si. Deus conhece cada pessoa, Deus acertará contas com cada uma delas. Mas Deus, ele tem um critério para que os homens sejam aceitos. E o critério não é bondade humana. O critério não é merecimento humano. O critério é fé, humilhação, entrega, rendição. E tudo isso tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Ele deve receber a nossa confissão de fé. Ele deve ser o nosso Salvador e Senhor. Deus tem estabelecido critérios. Mas é importante respondermos uma pergunta. Quem, então, tem o nome inscrito no livro da vida? Se nós pegarmos as descrições desses profetas que eu mencionei, aquele que é fiel a Deus e o tem como único Senhor da vida, esse tem o nome escrito no livro da vida. Aquele que teme a Deus e honra ao nome de Deus, esse tem o nome escrito no livro da vida. E aquele que é um discípulo que se entregou pela fé a Jesus Cristo, esse tem o nome escrito no livro da vida. Queridos, pense na palavra fiel, na palavra temor e na palavra entrega. São 3 palavras essenciais. Há 2 destinos: a cidade santa e esse lugar chamado Guiena no Apocalipse, que é o lugar eterno de tormento. A história humana caminha para 2 destinos. Não está indo para um único local. Jesus mesmo disse: existem 2 caminhos, 2 portas. Um caminho é largo, fácil e acessível, e os homens têm andado por ele. Mas existe um caminho estreito, uma porta estreita e difícil de se passar. É um caminho que conduz para a vida. Não se enganem. Há 2 formas de viver. Há 2 formas de ver Deus e Cristo.
e, consequentemente, a 2 destinos. E, por fim, eu quero dizer, Deus, Ele não brinca. Deus, Ele vê. Deus sabe. Deus retribui. Essa palavra, ela me impulsiona a te dizer, se humilhe diante de Deus. Implore o perdão dos pecados e se entregue pela fé. Nada importa mais do que isso. Queridos, o bem-estar nessa vida, as possibilidades nessa vida, tudo isso passa. Mas que bênção o homem ter o seu nome inscrito no livro da vida, o livro dos vivos, o livro dos justos, o livro daqueles que se entregaram a Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. João viu que no fim de tudo, grandes, pequenos, ou seja, nobres, pessoas poderosas, estavam diante de Deus, assim como estavam os pequenos. Ali, não importa se é grande ou pequeno. O que João viu é que os homens estavam ali. Não há uma classe privilegiada. Todos estarão diante do seu Criador. E João vê que ter o nome inscrito no livro foi o critério que o Criador usou para destinar cada pessoa. Eu gostaria de convidá-lo a refletir mais sobre esse assunto. Leia esses textos, procure mais sobre eles, medita sobre isso. E eu repito, humilhe-se diante de Deus, implore perdão de pecados, confesse pecados, entregue-se a Deus pelo ato da fé. Fala para Deus o que você pensa a respeito disso e peça para que Ele coloque seu nome no livro da vida. E como diz o corinho, o hino do cantor cristão, foi escrito por ti o meu nome no céu. Sim, no livro da vida foi escrito por ti. Que nós possamos cantar esse hino juntos, dando glórias ao nosso Deus. E não só por um ato egoísta de querer viver, mas, irmãos, o que poderia ser melhor do que estar com Deus para sempre? Não tem a ver com o ouro da cidade santa. Não tem a ver com a qualidade daquele local, com os galardões e as recompensas e toda essa coisa. A parte mais preciosa é saber que ali está Jesus Cristo e que ali está o Criador. Que honra podermos receber acesso a esse local. Desejo do meu coração é que essa palavra possa te abençoar e que ela possa estimular dentro de você um desejo de se entregar a Deus e viver com essa esperança. Amado Pai, muito obrigado por essa palavra. É uma reflexão, Deus, que nos vem da Tua parte. A palavra não é minha. Eu sou apenas, Deus, um intermediário que fala e que compartilha, mas que igualmente, Deus, tenho sido tocado, impactado e sido abençoado pela palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir, Deus, que o Teu Espírito possa falar ao coração de cada pessoa que está vendo, ouvindo esse vídeo. Deus, não tem a ver com ter repercussão, não tem a ver, Pai, com ter alcance, Pai, nada disso. O desejo, Deus, é de levar ao coração das pessoas a palavra do Senhor. E eu peço, Deus, planta essa palavra no coração de quem estiver ouvindo. Que nós possamos considerar o critério que o Senhor tem, o padrão que o Senhor definiu, e que o Senhor conhece cada um individualmente e que um dia
todos prestaremos contas ao Senhor. Ah, Deus, perdoa nossos pecados, Pai. Ajuda-nos, Deus, a viver em santidade, mas ajuda-nos também, Deus, a viver confiando na Tua bondade, na Tua misericórdia, na graça do Senhor. Porque, Deus, se nós vivermos sob o jugo do nosso merecimento, Pai, nós vamos todos os dias nos frustrar, porque nós não somos bons, Pai. Porque os nossos esforços de ser perfeitos, Deus, eles não são suficientes para produzir perfeição diária, constante. Infelizmente, Deus, nós tropeçamos. E nessas horas, Deus, a nossa consciência nos acusa, dizendo que nós não merecemos. E sim, Pai, nós não merecemos. Mas nos ajuda, Pai, a confiar que pela graça somos salvos, mediante a fé em Jesus, que isso não vem de nós, que é um dom do Senhor, e que não é de obras, para que nenhum de nós possa se gloriar nisso. Deus, ajuda-nos a descansar na Tua graça, mas ajuda-nos também, Deus, a viver uma vida coerente, uma vida, Pai, que dignifica, Deus, o Senhor, uma vida de temor e de fidelidade. Eu peço, Pai, que o Senhor possa nos ensinar isso. E, por favor, Deus, trabalhe em cada um de nós, nos conduzindo no caminho do Senhor. Essa, Pai, é a nossa oração, expressando gratidão ao Senhor por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, depois da reflexão tão pertinente que Deus nos deu, eu quero convidá-lo a orar a Deus. Tome um tempo de oração, um tempo de reflexão. Talvez tenha ficado dúvidas, mas observe os textos. Procure mais sobre os textos. Você pode fazer pesquisas, você pode usar ferramentas disponíveis. Há muita coisa boa que a gente pode descobrir. Eu sei que a internet é um ambiente de muito engano, mas boas pesquisas, procurando fontes confiáveis, pode te trazer muito benefício e conhecimento. Queridos, usem o tempo, usem a oportunidade para aprender mais de Deus. Mas por ora, eu quero convidá-lo a se entregar a Deus em um tempo de oração e submissão. E o desejo sincero que eu tenho é que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, possa encher o seu coração de segurança e que Deus te livre do fardo muito pesado, impossível te levar, do merecimento, da bondade própria, mas que Deus possa tirar esse fardo de sobre as nossas costas e que tudo isso aconteça quando nós nos humilharmos diante de Cristo. Que a paz de Deus esteja sobre todos.